proclamem um santo jejum e convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos de todos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando e já está próximo. Próxima coisa que Joel vai falar é que Deus não fala conosco apenas através das situações e das crises da vida, das circunstâncias, mas Ele também manda que os seus sacerdotes e profetas toquem a trombeta e falem conosco das maneiras mais inusitadas. Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo, e Ele usa ferramentas, pessoas para falarem conosco, para tocarem o nosso coração, e elas às vezes surgem na nossa vida da maneira mais estranha possível. Testemunho de um pastor com quem trabalhei muitos anos, pastor Paulo Davi. Ele, filho de pastor e afastado do evangelho, envolvido com drogas, sua vida enrolada, ele vivia endemoniado, a ponto dele chegar na casa dele e os demônios falarem para ele: você vai entrar, mas nós não entramos aí por causa do seu pai e da sua mãe, porque aí é casa de oração. E ele, cheio de conflitos, sentado numa praça, brigando com Deus, discutindo com Deus, e de repente chega um jovem e senta do lado dele da praça e diz assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele olhou e falou assim: eu não quero ouvir, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele diz: eu não quero ouvir, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. E então ele diz: fala aí, pastorzinho, o que é que você tem? E ele tinha acabado de pensar assim: eu não creio que Deus possa ler os nossos pensamentos, que Deus possa falar conosco, que Deus possa fazer alguma coisa. Eu não creio em nada disso que eu aprendi na minha casa. E aquele homem disse assim: Deus ouviu os seus pensamentos, e Ele diz que conhece todos eles, e Ele está dizendo para você que aquela palavra que você ouviu na sua casa é verdade. Volta para Ele. Deus fala através das circunstâncias, mas Deus toca a trombeta e manda às vezes pessoas trazerem a sua palavra e a sua mensagem. Esse toque da trombeta era uma figura de linguagem que representava o alarme, o toque do alarme. A trombeta era tocada pelos sentinelas que estavam no muro da cidade, diante da invasão de um inimigo. Quando eles viam uma tropa chegando dos inimigos, eles começavam a tocar a trombeta. Para quê? Para que as pessoas que estavam do lado de fora da muralha pudessem correr para dentro da muralha e fecharem as portas. Para que as pessoas que estavam dentro da muralha pudessem pegar suas armas e subirem para a muralha para se defenderem. E aquele era um toque, dizendo: olha, venham, se preparem. Outro momento que a trombeta era tocada é quando os sacerdotes tocavam a trombeta. Os sacerdotes, quando tocavam a trombeta, era chamado de santa convocação do povo de Deus, para que eles se reunissem diante de Deus com jejum, com oração, com humilhação, diante das crises que eles estavam enfrentando. E aqui em Joel, o profeta está dizendo: convoque as sentinelas para proclamarem: o tempo de arrependimento chegou. E Deus está falando conosco, através das crises, através de pessoas. A trombeta de Deus está tocando. E quando a trombeta de Deus toca, é tempo de jejum. Explicar um pouquinho sobre jejum. Por que a Bíblia fala sobre jejum e oração? Tem gente que olha para isso e diz: mas para que isso? Sacrifício. Mas a Bíblia vai explicar para a gente o símbolo do jejum. O jejum é, na verdade, uma expressão de luto. O judeu, quando morria alguém, não comia.
Ele estava dizendo: estou triste demais para comer. Se você já viveu um momento assim, de perda significativa, você não tem vontade de comer. Teu coração não está bem. E aí, quando a figura litúrgica do jejum aparece na Bíblia, era uma expressão de luto, dizendo: Deus, nós não estamos bem, tenha misericórdia de nós. Nós não queremos nem comer, porque entendemos o quanto precisamos da tua graça. Então o sacerdote tocava a trombeta e o povo jejuava, representando uma tristeza espiritual, uma busca ardente em oração e o clamor por quem realmente pode salvar. Perguntaram para Jesus: por que você e os seus discípulos não fazem jejum? Está na Bíblia. Ele diz: porque quando o noivo está presente é tempo de festa, mas haverá dias em que o noivo não vai estar presente e eles vão precisar jejuar e orar. Quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, eles perguntaram para Jesus: por que não pudemos? E ele disse: vocês não tinham fé, mas essa casta só sai com jejum e oração. Queridos, há batalhas da nossa vida que a gente tem que entrar numa luta espiritual diferente, usando as armas que Deus colocou à nossa disposição. E as armas são espirituais, não são humanas, elas são espirituais. E a gente vai ter que aprender a jejuar e orar. Por quê? Porque a verdadeira arma para enfrentar as nossas crises não está nos planos que nós fazemos, mas na ação poderosa do Todo-Poderoso Deus dessa terra, desse céu, desse universo, o nosso Senhor. É a ação dele. Basta uma palavra do trono e isso é suficiente. Eu estava nessa conferência, nessa consulta, eu e Mirna, e eu ouvi o testemunho de um grande empresário inglês chamado, um Lord, né? Ele seria um senador aqui no Brasil, Lord Edmiston. E num painel, perguntaram para ele: você como empresário, como é que você enfrenta as batalhas, os problemas, as crises, num mundo tão complexo? E então ele deu um testemunho tão singelo, mas tão precioso. Ele disse assim: alguns anos atrás, um empresário americano queria acabar com a franquia que eu tenho na Inglaterra de venda de uma determinada marca de carros. E ele fez de tudo para isso. E chegou um determinado momento que todas as pessoas da minha empresa chegaram para mim e disseram assim: eu acho que nós vamos ter que vender para ele a nossa franquia antes de perder tudo. E então ele foi para os Estados Unidos com a sua equipe, e ele orava e dizia: Senhor, eu quero dizer para o Senhor que o dinheiro não é meu, o Senhor é o dono do dinheiro. O negócio não é meu, porque o Senhor é o dono do meu negócio. Então o problema não é meu, o problema é seu. O Senhor resolva. Esse homem, quando ele falou isso, ele não estava brincando, ele falou sério. Esse homem desenvolveu um programa de inteligência artificial para pregar o Evangelho no mundo inteiro, em mais de 140 línguas. Qualquer pessoa do mundo pode ouvir o Evangelho. Alguém em qualquer lugar do mundo conversa com uma outra pessoa de qualquer outro lugar do mundo, aparece um avatar, que não é um desenho, é uma pessoa, que fala com a mesma entonação, com o mesmo jeito que a outra pessoa está falando, em outra língua aqui, com aquele da outra língua lá, para falar do Evangelho.
Gastou milhões de libras para fazer isso, porque o dinheiro não é dele, porque o negócio não é dele, o problema também não é dele. E então ele foi para conversar com aquele homem nos Estados Unidos, sentou-se lá e começou a discutir com ele, e chegou um dado momento, ele disse assim: não vou vender minha franquia para você, porque eu tenho valores, e você é uma pessoa inescrupulosa, e eu não posso vender para alguém inescrupuloso aquilo que é de Deus. Eu vou acabar com você, não tem problema, isso não é meu problema, é de Deus. Pegou o avião e foi embora. 6 dias depois, disse o Lorde naquela conferência, eu não imaginava que a resposta de Deus viria no Jornal das 10, porque no Jornal das 10, 6 dias depois, foi decretada a prisão nos Estados Unidos daquele empresário por sonegação de impostos, e a empresa dele faliu, e a minha continua firme até agora, porque ela é de Deus. Queridos, há crises que a gente só resolve no poder da graça de Deus. Não tem plano, não tem estratégia, mas você tem que usar as armas de Deus, o poder de Deus. E a trombeta está tocando para dizer: use as armas de Deus, use a graça de Deus, porque basta uma palavra dele, só uma palavra. Mas o pior é que às vezes a gente nunca jejua. Você já jejuou? Às vezes a gente nunca passa uma noite inteira em oração. Às vezes você não faz um retiro pessoal. Eu não estou falando retiro para ir para o acampamento, não. Dizer: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu vou para algum lugar ficar 2, 3 dias orando. Antes de começar a conversar com essa mulher, eu me internei num hotel e fiquei 2 dias orando e jejuando, perguntando para Deus, porque é muito sério. Até que Deus me deu a palavra e a resposta, porque há coisas que a gente precisa ouvir de Deus na nossa vida. Ele quer falar com você face a face. Você quer ver o brilho do olho de Deus? Chega perto dele. Chega perto dele. Mas lembra, toda vez que você chegar perto de Deus, você vai ter que deixar aos pés dele tudo aquilo que impede a bênção, porque senão essa oração fica obstruída. A santidade de Deus é coisa séria. A trombeta de Deus já tocou, e é tempo de buscar o Senhor, e Ele quer fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Segunda coisa que vai acontecer nesse texto de Joel, está no capítulo 2, versículos 12 a 16. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião e proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação. O que Joel vai ensinar para a gente é que essa busca, esse arrependimento, esse jejum, não é simplesmente um ritual religioso, porque se for outro ritual religioso não vai funcionar. Tem que ser uma conversão, tem que ser um anseio da alma. Por isso ele vai dizer: olha, não rasgue a roupa, rasgue o coração. E ele vai acrescentar: o que significa rasgar o coração? É converter-se, é colocar o foco no lugar certo. Senhor, se não vier a bênção do Senhor, se não vier a graça do Senhor, se não vier a intervenção do Senhor, não funciona, não funciona. Mas se o Senhor der uma palavra,
uma palavra do teu trono, as coisas acontecem. É entender que Deus está nos chamando para um relacionamento tão intenso com Ele, que vai mudar a nossa história, a nossa vida, a nossa percepção, os nossos valores, os nossos sonhos. É abandonar o pecado que Ele odeia, é tirar da vida aquilo que intoxica, para que a gente possa ser cheio da graça. Não dá para ser cheio do Espírito se o vaso que é você estiver cheio de outras coisas. Mas se ele estiver vazio, o óleo da graça vai se derramar sobre a nossa vida. É isso que a Bíblia está ensinando. Deus estava dizendo à nação: chega só de ritual. Está na hora de buscar algo mais concreto. Ele está dizendo: é verdade, eu sou o Deus da misericórdia, mas eu também quero dizer para você que a minha misericórdia não é barata. Às vezes a gente brinca com a misericórdia de Deus. Você sabe quanto vale a misericórdia de Deus? Às vezes a gente não tem ideia. A misericórdia de Deus custou o sangue de Jesus, o seu Filho amado. Cada vez que o perdão do Senhor vem sobre a sua vida, algo está sendo lançado sobre a cruz de Jesus, sobre aquele sacrifício dele lá. Não é barato, é caríssimo. É verdade, ele está dizendo: eu sou bondoso, mas eu também sou firme nos valores que eu ensino. É verdade que eu transformo a desgraça em bênção, desde que o motivo da desgraça seja resolvido na sua vida. Se você faz uma coisa errada e continua fazendo a coisa errada, e continua fazendo a coisa errada, e continua fazendo a coisa errada, e depois volta para pedir perdão, no mínimo é cara de pau. Fala a verdade. Ainda mais se você sabe o custo desse perdão. O que Deus está falando para a gente é assim: leva a sério. Eu vou transformar desgraça em bênção, mas deixa eu mexer na tua vida. O vale da desgraça na vida de alguém transformado pelo poder de Deus se transforma no vale da bênção. Mas primeiro tem que ser transformado. Eu sinto que Deus tem tanta coisa extraordinária para fazer, tremenda para fazer. Está só começando, mas Ele vai fazer. Mas a gente tem que entrar nesse processo de Deus e deixar Ele fazer essa mudança na nossa vida. Terceira e última coisa que eu tenho para vocês nessa noite, e nessa eu vou gastar um pouquinho mais de tempo. Capítulo 2, versos 18 a 27, diz assim: e então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O que Joel está dizendo é que aquele povo ouviu a voz do profeta. Eles começaram a orar, a jejuar, a buscar a face de Deus, a confessar os seus pecados, a buscar a graça do Senhor. E o Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos, e nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Olha, quando o profeta falou isso, os gafanhotos tinham passado. Lembra que a gente estudou hoje de manhã? Não tinha sobrado nada. E o profeta está dizendo: estou mandando cereal, estou mandando azeite, estou mandando vinho. Eu acho que o povo olhava e dizia assim: onde está? Só estou vendo desolação. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta, e lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Ele estava falando dos exércitos da Síria,
que estavam entrando para dominar toda a terra. E de repente eles estavam olhando toda aquela desgraceira e ainda vinha um exército e a guerra, e dizia: como? Quem é que vai segurar esse exército? A gente não tem nem comida. Versículo 21 diz assim: não tenha medo, ó terra, e alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Uau! Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão os seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida, e fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Lembra que eu falei que por causa dos gafanhotos tinha uma seca? Então está vindo a chuva está chegando. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. E vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro Deus, e nunca mais o meu povo será envergonhado. A terceira coisa que Joel está dizendo para a gente aqui é que se o arrependimento for genuíno, se a gente está ouvindo o toque da trombeta, se a gente não está rasgando só as vestes, mas está rasgando o coração, então quero dizer para você: pode levantar a tua cabeça, porque a promessa de Deus está chegando. Pode levantar a tua cabeça, porque a promessa de Deus está chegando, mesmo que você não veja. Por quê? Porque o Senhor não muda a sua natureza. E a Bíblia diz lá no Salmo 51, verso 17, o seguinte: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não despreza, Ele ouve e derrama graça. Ele não somente escuta a nossa oração, como também Ele retira a vergonha do que já aconteceu. E isso é tremendo, porque Deus não faz remendo na nossa vida, Ele faz algo novo, e Ele faz de novo. Verso 19 diz assim: o Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, e vocês ficarão satisfeitos, e nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Ele restaura, mas Ele não somente restaura, e isso não é apenas uma promessa vazia, mas Ele restitui abundantemente. Versículos 25 e 26 diz assim: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador, o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. O que Deus está dizendo é: se você está tomando a atitude certa, com o coração certo, segundo a palavra de Deus, pode crer que Ele vai fazer a coisa mais abençoadora que pode existir na sua vida. Mesmo que pareça impossível, o socorro virá. O tempo da chuva tinha passado, e naquela região do mundo chove em determinados períodos. Eu já pude ir lá, a menina foi comigo, a gente foi lá. Uma das coisas que eles mais têm lá é técnicas de fazer cisternas, porque eles têm que guardar a água da chuva no tempo da chuva, para tomar água o resto do ano. E eles estavam olhando para aquela desgraceira toda e disseram assim: o tempo da chuva passou, não tem nada.
E aí Deus está dizendo assim: olha, a chuva do tempo certo vai vir, mas eu vou mandar a chuva serôdia, a chuva fora de tempo, e vai encher as cisternas outra vez. É interessante porque essa expressão chuva serôdia está na versão antiga da Bíblia, não é? Então, se você tem aquela versão mais antiga da Bíblia, porque hoje aparece, né? Em tempo e fora de tempo. Chuva serôdia é uma palavra que a gente não está acostumado, né? Mas eu peguei essa palavra chuva serôdia, sabe por quê? Em todas as histórias do avivamento, essa expressão aparece. Porque o avivamento é a chuva fora de tempo que Deus derrama para reviver a sua igreja, o seu povo, para despertar o seu povo e encher com o seu Espírito Santo. É um símbolo de uma graça extraordinária que Deus vai derramar. E Ele está dizendo: olha, era uma chuva de verdade que ia sarar a terra, mas simbolicamente está dizendo: eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. E quando chega no capítulo seguinte, ele vai dizer: e vou derramar o Espírito sobre toda a carne. Ele está dizendo que aquele grande exército da Assíria não ia entrar em Jerusalém. E aqui a gente vê a ironia de Deus. Se Deus, para quebrantar o coração do povo de Judá, usou os gafanhotos, Deus vai usar os ratinhos para destruir os exércitos da Síria. Na palavra de Deus não aparecem os ratinhos. Na palavra de Deus, Deus diz que os exércitos da Síria se acamparam ao redor de Jerusalém, mas não entraram na cidade e não houve guerra. Simplesmente eles circundaram a cidade. E estavam naquele cerco, no meio daquela desgraceira toda. E aí, se você ler a Bíblia, está lá Isaías orando, está lá Ezequias orando e pedindo para Deus um milagre. E a palavra de Deus foi que o anjo do Senhor iria passar naquela noite e 185 mil soldados morreriam sem ninguém pegar em escudo e lança. E você fica pensando assim: como é que pode isso? Foi uma bomba atômica? O que aconteceu? Mas nos registros arqueológicos da Síria, a gente descobre o que aconteceu. Eles são derrotados por uma peste de ratos que invadem o acampamento assírio, roem as cordas dos arcos, comem a comida deles, e por causa desses ratos infestando o acampamento, há uma mortandade, uma peste, provavelmente uma peste bubônica. E aí, os que morreram daquela doença ficaram por ali com o mau cheiro, como está aqui na Bíblia. E aqueles que viram a peste bateram em retirada, inclusive o rei. E quando ele chega lá, ele é morto pelos seus filhos no templo do Deus que ele adorava. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que quando Deus dá uma ordem do seu trono, céus e terra se movem para cumprir a ordem de Deus. Ele pode usar os gafanhotos, como pode usar os ratinhos, como pode usar qualquer coisa que mude a conjuntura da vida. Eu me lembro que a gente estava construindo o templo e o teto lá da PIB de Curitiba é de cobre. Eu falei: meu Deus do céu, esse povo é doido, isso custa uma fortuna. Fazer um teto de cobre, os caras são malucos. E eu comecei a orar, falei: Deus, é para fazer de cobre mesmo, é muito dinheiro, tenha misericórdia, Senhor, como é que vai ser?
E eu estou orando, clamando a Deus. De repente sai uma notícia no jornal: as commodities do cobre baixam ao menor nível da história. Eu falei: compra todo o cobre, porque Deus já fez o milagre. Deus é capaz de baixar as commodities do mundo. Ele é o Todo-Poderoso, que faz maravilhas para com aqueles que optam por entregarem-se nas suas mãos. Mas o mais importante de tudo é saber que a bênção não é um evento. O avivamento não é um evento. O avivamento não é uma campanha. Ainda que a gente vai fazer essa campanha. O avivamento é uma experiência permanente de vida daqueles que querem buscar o Senhor e conhecer o seu poder. Porque o avivamento é uma pessoa, é o Senhor habitando conosco e guiando as nossas vidas. E o texto termina no verso 27 do capítulo 2, que diz assim: vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Se Deus é por nós, você acredita nisso? Fala comigo: se Deus é por nós, se Deus é por nós. A última palavra de Joel aqui é: creia nas promessas que Deus está fazendo para a sua vida. Você está buscando? Está buscando mesmo? Então creia nas promessas. Eu gosto de anotar as promessas. Eu escrevo as promessas. Eu anoto num caderno e anoto na minha Bíblia. Essa semana eu estava orando e falei: Deus, isso, aquilo outro. Comecei, olha, eu estava tão reclamão, você nem imagina. Eu não sei você, mas às vezes eu fico reclamão. Tenho que confessar para você. Eu estava reclamando, falando. Falei: Deus, e essa resposta, aquela resposta. E aí eu estou lendo a Bíblia, pedindo para Deus falar comigo. Ele me deu um texto para eu ler. E quando eu li, tinha uma anotação do lado, e uma data, e uma expressão: promessa de Deus, data tal de tal. Eu falei: meu Deus, me perdoa se eu já tinha falado e eu tinha esquecido. Mas o Senhor me recordou. Creia nas promessas, cada uma delas vão se cumprir, se elas vieram do trono de Deus. Se vieram na tua cabeça não vai acontecer nada, mas se vieram do trono de Deus, pode crer, vai acontecer. Não há quem detenha, não tem portão fechado, não tem muralha, não tem exército de 185 mil homens, não tem, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Joel termina esse primeiro momento com apelo, dizendo: se você se arrependeu, e se você está se convertendo, e você está buscando a minha face, não apenas rasgando as vestes, mas rasgando o seu coração, creia nas minhas promessas. Elas vão acontecer, de um jeito ou de outro, elas vão acontecer, de um jeito ou de outro, elas vão acontecer, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Hoje a gente aprendeu algumas coisas. É tempo de arrependimento para que possa vir o avivamento. Perceba que Deus fala conosco através das suas crises. Escute, desperte, lamente, chore. Ouça o toque da trombeta daqueles que estão falando, os vigias de Deus, alertando o seu povo e convocando o povo ao arrependimento. Rasgue o coração e não apenas as vestes. Não adianta só liturgia, religiosidade, tem que ter vida com Deus. Se você estiver fazendo isso, creia nas promessas
do Todo-Poderoso, porque Ele vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Algumas promessas parecem loucura. Eu algumas vezes ouvi algumas promessas e disse: Senhor, não sei como é que vai ser. Não vai ser, não sei como vai ser. Eu estava orando e um dia pedi um sinal para Deus. Eu gosto de pedir sinais para Deus, porque eu creio que Deus fala, responde. Eu levo a sério tudo que Deus fala e responde. E eu pedi um negócio diferente para Deus. Eu falei, estava vivendo um momento na minha vida, no ministério, e eu estava dizendo assim: Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma palavra. Manda alguém falar uma palavra para mim. Eu estou na igreja e um irmão querido me abraça e diz: pastor, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Eu falei: o que é? Eu vi esse lugar, a gente estava ainda tudo em obra, negócio feio, parecia tão difícil que nem acabar, tudo terminado, e uma multidão entrando e saindo, eram milhares e milhares de pessoas. E Deus tinha me falado no coração que iam ser mais de 15 mil. Eu falei: Deus, 15 mil, como? Não cabe, cabe 4 no máximo, como vai ter 15? Quando nós saímos de Curitiba, deixamos 18 mil pessoas lá, hoje são 23 mil. Tudo que Deus promete, Ele faz, no tempo dEle, do jeito dEle e para a glória dEle. Para a glória dEle, porque tudo é dEle. Mas tem que primeiro acertar o coração, acertar a vida, colocar no lugar certo as motivações. Por que você está fazendo o que você faz? Meus irmãos, às vezes a gente está tão cheio de amargura no coração, tão cheio de raiva. Às vezes a nossa boca só tem críticas. A gente vê o defeito de todo mundo e não vê o da gente. E o Senhor diz: olha para mim. Eu não faço isso porque fulano está aqui, eu não faço aquilo porque Beltrano está lá. Para com isso, olha para o Senhor. Você está aqui por causa de quem? Adore o Senhor, o resto Ele faz. E o que for preciso fazer, Ele vai fazer. A gente confia nele. Lá nos seus negócios, consagra o teu negócio ao Senhor. Você vai ver, Deus vai começar a mudar. Ele vai dizer: mexe nisso, mexe naquilo. Você vai dizer: não gosto disso. O problema é meu, eu sou o dono do negócio, me obedece. Agora você dá para Deus e quer fazer do seu jeito, não funciona. Ele é o dono do seu negócio, então deixa Ele dar ordem, Ele que vai mandar. Na tua casa, não faz do teu jeito. Eu amo do meu jeito, eu gosto do meu jeito. Não, faz do jeito de Deus. Porque se você fizer do seu jeito, vai dar errado. Agora, se a gente se converte, aceita fazer do jeito de Deus, creia, a promessa do Senhor vai se cumprir. Estende a tua mão assim para frente, estende. As duas. A Bíblia diz que se você está servindo ao Senhor, essas mãos são abençoadas. Elas são abençoadas. Agora, se elas estiverem manchadas, Deus não vai derramar a bênção aí. Limpa a tua mão, para que Ele possa encher a tua mão de bênção. Agora, essa mão é um símbolo, porque a mão reflete o que tem aqui no coração da gente. Agora, essa mão é abençoada. Essa mão é abençoada, Deus vai derramar a bênção dEle. É assim que funciona. A bênção de Deus é algo extraordinário. Ele vai colocar no teu coração uma ideia, um sonho, uma visão, uma coisa maluca, que você acha que Deus vai te dar, e você vai fazer. E
E o Senhor vai derramar graça. Às vezes Ele vai dizer: aí não, desse jeito não. Vai lá e pede perdão, vai lá e acerta. Se você ficar parado no caminho, a bênção para. Mas se você vai e obedece, a bênção continua. Porque Ele é o Senhor da tua vida. Às vezes a gente quer antecipar as coisas, corre. Ele diz: para aí, vai devagar. Eu estou fazendo. Mas Senhor, eu estou fazendo. Tem mulher aqui, agora pode baixar a mão, tá? Tem mulher aqui que tem síndrome do Espírito Santo. Ela acha que é o Espírito Santo que vai convencer o marido, que vai fazer. Minha querida, a Bíblia diz que você ganha o seu marido sem palavra. Vai lá e ora. Tem homem que quer fazer. Mas presta atenção, não é você que faz nada, é a graça de Deus. Usa as armas de Deus. Se Deus der a ordem do céu, ninguém segura. Se você é daqui da terra, ninguém está dando bola. Mas se Deus der a ordem do céu, ninguém segura. Então se firma nele e faz do jeito dele. Meninos, meninas que são solteiros, quem é solteiro aqui, levanta a mão aí. Levanta bem alto. Quero ver. Ora que Deus vai dar a pessoa certa para você casar. E não ora só lá na frente, não. Ora desde agora, porque essa é uma das decisões mais importantes da vida. Pede para Deus preparar a pessoa certa. E vive de jeito certo. O mundo está dizendo para vocês que vocês têm que fazer sexo a qualquer hora, porque o corpo é seu. A palavra de Deus diz que o seu corpo pertence ao Espírito Santo de Deus. Honra, ele é templo do Espírito. Se guarde para o casamento. Os velhos que estão aqui, tomam juízo. Tem muito velho cara de pau. Ensina isso para os mais jovens e não vive. Viva a palavra de Deus. E essas mãos serão abençoadas. Eu não estou falando que você vai ser rico, não. Deus nunca prometeu riqueza para ninguém. Deus prometeu que você vai ser abençoado. E o exemplo disso está na vida de José. Ele era escravo na casa de Potifar. Primeiro ele era um prisioneiro na cadeia, mas tudo que ele punha a mão era abençoado, e todo mundo sabia que tinha a bênção de Deus na vida dele. É isso que Deus faz. Se você crê, viva isso. Vamos orar ao Senhor? Vamos caminhar juntos aqui? Fica de pé comigo, a gente vai orar ao Senhor. Estende de novo a tua mão aí, para frente. Você acredita que ela é abençoada? Então, pode estender, tem mais para você. Não se contente com a bênção que Deus já derramou, porque Ele é uma fonte inesgotável. Tem mais de Deus para você. Mas primeiro coloca o teu coração no lugar certo, coloca o foco no lugar certo. Coloca a visão no lugar certo, e Deus vai abençoar a tua vida. E não importa o que esteja acontecendo, Deus vai abençoar, porque Ele é fiel e Ele não mente. A promessa dele é verdade. Pai querido, as mãos do teu povo estão estendidas, e há um desejo no nosso coração de receber a graça do Senhor, de receber a bênção do Senhor, de receber, Senhor, a direção do Senhor, a sabedoria do Senhor, a força do Senhor. Muitos de nós já temos recebido muito do Senhor. As nossas mãos estão cheias, é verdade, porque o Senhor tem sido bom e a sua misericórdia tem durado para sempre. Mas o Senhor nos desafia a ter uma visão mais ampla. Então a palavra diz: lança o pão sobre as águas, porque tem mais.
Jesus, vem com o teu Espírito agora e abençoa o teu povo. Eu quero te pedir, Senhor, uma coisa especial. Abre a visão do teu povo. Às vezes a nossa visão é tão limitada, é tão pequena. A gente olha só para aqueles mesmos lugares, para aquelas mesmas coisas. Alteia a nossa visão. Alteia a nossa visão, Senhor. Que a gente enxergue mais longe, mais distante. E que nós não tenhamos medo do que o Senhor quer fazer. Eu tenho que confessar para o Senhor que às vezes eu tenho tanto medo, Senhor. Às vezes eu paro para pensar e fico dizendo: Senhor, acho que eu não consigo, acho que não dá. E de fato eu não consigo, não dá. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Então alteia a minha visão, Senhor. Eu quero ter uma visão ampliada, mas alteia a visão do teu povo. Pai, eu quero te pedir perdão, porque às vezes meu coração para em cima de algumas coisas tão pequenininhas e eu fico obstruído, Pai. Me perdoa por isso, porque o Senhor tem feito tanto mais. Então, Pai, que eu não pare nas coisas pequenas, e nem os meus irmãos, mas que a gente enxergue o que o Senhor está fazendo, e a gente corra na direção do que o Senhor vai fazer ainda, e que os milagres do Senhor comecem a acontecer. Pai, eu quero te pedir uma ousadia espiritual. Uma irmã hoje me pediu: eu tenho vontade de orar pelas pessoas que estão lá no meu trabalho, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Eu quero te pedir, Senhor, dá ousadia espiritual para esse povo que está aqui, não só para essa irmã, para todos nós, que a gente pare no meio da rua para orar por alguém, que quando o Senhor tocar o nosso coração, nós creiamos que o Senhor quer fazer algo extraordinário, e em nome de Jesus a gente vai lá. Que o Senhor abençoe pessoas através da nossa vida, da nossa oração, não porque nós somos poderosos, porque nós somos pecadores, Senhor. Eu sou pecador, todos nós aqui somos, mas porque conhecemos o Deus de toda a graça e de toda a misericórdia, porque conhecemos o nosso Salvador Jesus Cristo, porque fomos selados pelo Santo Espírito da promessa, e Ele habita no nosso coração, porque somos templo do Espírito Santo. Por isso levamos o Espírito aonde estamos. Pai, quero pedir que o Senhor mande os teus anjos na frente do teu povo. Tem irmãos aqui que têm negócios e estão passando por tempos difíceis, Senhor. Pai, a tua palavra diz que mesmo que estivesse seca a terra, que parecesse que não viria chuva, que não aconteceria nada, o Senhor faria milagres, que a gente não sabe explicar, que talvez o ser humano diga: não, isso é natural, foram os ratos, mas nós sabemos que é milagre. Então eu quero te pedir, Senhor, faz milagres na vida desse teu povo. Tem casas, Senhor, que estão quebradas, maridos e mulheres machucados, filhos traumatizados. Pai, entra nessas casas e faz um milagre, e que o vale da desgraça se torne o vale da bênção, que essa casa seja a morada da paz do Senhor. Pai, tem jovens aqui, adolescentes, crianças, enche do teu Espírito Santo, Senhor, e que eles conheçam o poder do Senhor, e tenham a ousadia do Senhor, e proclamem com alegria, porque o Senhor há de fazer coisas extraordinárias na vida deles. Pai, brilhe a tua luz no meio de nós. Faz de novo, Senhor, faz de novo, por favor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você. Vem aqui, minha esposa, quero dar a mão para você, e vamos cantar essa canção de louvor a Deus. Lembra, você está entrando na sala do trono, de lá sai toda a ordem de bênção e graça, de todo o perdão, de toda a salvação.